Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lilo, né? E vamos iniciar essa jornada de aprender a programar usando o .NET, mais especificamente o .NET 6 e a linguagem de programação C Sharp. Então, antes de a gente começar a desenvolver o código, a gente precisa preparar o nosso ambiente de desenvolvimento. E o que é esse ambiente de desenvolvimento? Primeiro, eu preciso instalar o .NET. Aqui, lá no site .NET-Microsoft.com, você faz o download do SDK. Tem que ser o SDK. Como meu computador já fiz o download, já instalei e não tem segredo nenhum, é baixar o arquivo e executar, né? A única coisa que você tem que confirmar é se ele realmente foi instalado. Para você verificar se foi instalado, após executar o arquivo que você fez o download, você vai lá no CMD, né? Vai lá no teu command, você digita .NET-info. Se der certo esse .NET-info funcionar e aparecer aqui a versão 6 do meu SDK, perfeito, você já está apto a programar com .NET. Agora mesmo eu posso criar uma aplicação no .NET, não preciso fazer mais nada para falar a verdade, né? Só que é bom a gente criar uma aplicação .NET em um editor específico para ele, um lugar específico para ele, tá? E é por isso que nós vamos instalar o nosso Visual Studio Code. Aqui você digita code.visualstudio.com, ele também é 100% gratuito, você faz download e executa. Esse aqui ainda não instalei e nós vamos fazer isso agora, tá? Vamos ver se eu já tenho ele instalado. Clico no download, mas eu vou adiantar aqui para vocês. E está aqui o arquivo que eu acabei de baixar, VS Code User Setup, tá? Então, manda executar. Eu vou clicar em aceito o acordo. Por que eu vou fazer esse passo a passo? Porque tem um detalhezinho bem interessante. Vou mandar executar aqui, Visual Studio Code. Isso aqui que é importantíssimo para vocês. Adicione a ação abrir com code no contexto de arquivo e no contexto de diretório também. Então deixa marcado esses dois, isso é muito importante para a gente que vai desenvolver. Próximo, e vamos instalar aqui o nosso Visual Studio Code, gente. Rapidinho aqui. Perfeito, já vou iniciar meu Visual Studio Code. E tá aí meu Super Visual Studio Code, bem facinho, bem legal. Agora vamos personalizar ele. A primeira coisa, olha aqui que apareceu, vamos dar um. Ele pediu, ó, tem um português, vamos instalar em português? Perfeito. Eu instalei e acabei de colocar ele em português para vocês. Já apareceu bonitinho aqui, tá? Só que o Visual Studio Code, gente, é um editor genérico, né? Eu posso programar em Java, PHP, TypeScript, JavaScript, HTML, Python e C Sharp e várias outras coisas, né? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos aqui em extensões, tá? A primeira coisa que a gente vai instalar é o C Sharp. Então, esse C Sharp, nessas extensões C Sharp, você clica para instalar. Olha que legal. Vamos lá, instalando. Vai demorar um pouquinho, vou fazer um pouco. Já foi até rápido, né? Além do C Sharp, gente, eu recomendo instalar um carinha chamado IntelliCode. Esse Visual Studio IntelliCode. Ele é muito legal, gente, porque ele me ajuda a desenvolver o código mais rápido, né? Vamos lá, instalar e já está instalado o nosso Visual Studio IntelliCode. Então, a priori, gente, nosso Visual Studio já está pronto para. Meu Visual Studio Code está pronto para programar. Vou fechar, que é sempre bom te dar uma fechada, né? Vou fechar meu navegador, já está tudo instalado. E nós vamos começar finalmente o nosso primeiro, na verdade, o nosso curso, né? Então, vou aqui na área de trabalho mesmo criar um carinha chamado curso.
né? E nesse curso de algoritmos, né, eu vou criar o nosso primeiro projeto. Esse primeiro projeto, gente, eu recomendo a gente criar dentro de um diretório, né? Então eu tenho aqui curso, então vou criar aqui mais outro subdiretório chamado algoritmo, a gente vai fazer outros cursos também. Algoritmo, curso de algoritmo. E nós vamos fazer o nosso primeiro programa. Esse primeiro programa poderia se chamar apenas Alô, né? Alô, C Sharp, alguma coisa do tipo. Mas, como eu quero enumerar do primeiro até o último programa do nosso algoritmo, vou colocar um 01 na frente, né? Fazer um alô aqui para o nosso projeto. Então, nós acabamos de criar dentro do curso. Eu tenho um primeiro curso que a gente vai fazer algoritmo, e na nossa primeira aula de algoritmo, a gente vai criar o projeto chamado Alô. Ah, com esse projeto criado, com o projeto, não, desculpa, com essa pasta criada, o programa que eu vou criar o meu projeto vai ser dentro desse diretório. Então, com o botão direito do mouse, eu estou com o Windows 11, então tem que mostrar aqui em mais opções. Se você tiver com 10, não vai precisar. Vai aparecer essa opção abrir com code. Então ele já abre o meu diretório diretamente lá naquele lugar, que já abre o code diretamente naquele diretório. Perceba que nesse diretório está vazio. Se você não quiser fazer abrir com code, tem outra maneira também. Eu seleciono, abro o Visual Studio Code, né? Visual Studio Code, e eu vou aqui e abrir pasta. Aí eu seleciono a pasta que eu quero. Posso abrir o algoritmo, o curso. No caso, vou abrir a pasta 01 Alô e seleciono a pasta. Perfeito. A gente está preparando o ambiente para criar nosso primeiro programa, tá? Agora eu preciso criar todos os artefatos necessários em aquele startup inicial, né? Para criar a minha aplicação .NET. E para isso que eu vou criar aqui um carinha chamado novo terminal. Vou criar um novo terminal, olha que legal. Vai aparecer essa telinha aqui. E nessa telinha eu vou colocar o comando .NET New Console. O que significa? Ele vai criar uma nova aplicação do tipo console usando o .NET. Então, com isso, ao dar um Enter, ele vai criar todos esses objetos automaticamente para você, inclusive o nosso program.cs. Esse program.cs é o nosso primeiro código em C Sharp. Como é a primeira vez que ele vai desenvolver o código C Sharp, ele vai começar a fazer um download de um pacote chamado OmniSharp from Windows, tá? Ele é um pouquinho demorado, estão 30 megas, mas como estou no meu Wi-Fi aqui, talvez demore um pouquinho mais. Eu vou dar um pause e daqui a pouco a gente retorna. Pronto, pronto. Finalmente terminou a instalação, apareceu um finish. E assim que finaliza a operação, ele fala: olha, eu gostaria de adicionar alguns recursos, alguns assets lá no meu projeto. Você quer adicionar? Sim, né? Eu adiciono, ele cria aqui um diretório chamado VS Code com alguns detalhes. Bem, na hora de executar agora, gente, eu preciso executar. O nosso sistema já está pronto aqui, né? Para executar, basta aqui no terminal. Tem um bocado de coisa aqui feita aqui. Eu posso dar um CLS para ficar limpinho, né? E dou um .NET Run. Quando faço um .NET Run, ele escreve o nosso primeiro programa. Olha aqui o nosso primeiro programa, console.writeline hello world, né? Vamos mudar, a gente está aqui no Brasil, em vez de Hello World, vamos botar aqui meu primeiro programa, melhor, né? Ctrl S salva, ou então vai aqui e clica em salvar. Eu faço muito Ctrl S, tá?
E esse carinha aqui em cima? Esse cara aqui em cima, quando tem duas barras na frente, a gente chama de comentário. É uma parte do código que não é executado. Tanto que se você quiser deletar, você pode deletar. Fica teu código mais limpo ainda e pronto para ser executado novamente. Vai acontecer, né? Em vez de aparecer Hello World, vai aparecer meu primeiro programa. Você pode fazer uma coisa bem interessante. Antes de executar, você pode limpar essa telinha. Então você pode fazer alguma coisa do tipo assim, ó, clear. Opa, console.clear. Então, antes de executar, ele limpa a telinha, vamos lá, .NET Run, e executa meu primeiro programa. Olha que legal, né? Ele apaga aquela parte de cima. E eu posso dar uma ênfase, né? O que é ênfase? Esse writeline, console writeline, eu posso escrever qualquer coisa que tiver entre parênteses e entre esses aspas duplos. Então eu posso fazer alguma coisa nesse sentido, olha. Console.writeline, writeline, escreva uma linha. Eu posso fazer alguma coisa do tipo assim, ó, vários tracinhos, né? E o que é uma linguagem de programação? O que é um algoritmo, gente? São comandos que você manda para o computador. Então, você manda basicamente o seguinte: computador, limpe a tela. Computador, escreva um bocado de tracinhos. Computador, escreva o meu primeiro programa. Só que no caso do C Sharp, cada linguagem tem sua própria sintaxe, tá? No caso do C Sharp, para você identificar o final de uma instrução, você coloca um ponto e vírgula. Então, limpa a tela, ponto e vírgula. Escreva uma linha, ponto e vírgula. Meu primeiro programa, ponto e vírgula. Eu quero escrever mais outra linha para ficar mais bonito, como se fosse o cabeçalho do meu programa, ponto e vírgula. Eu quero pular uma linha, sem precisar. Então faço um console write-line puro, tá? Sem escrever nada. Salvo e novamente .NET.Run. Ele aqui faz meu primeiro programa bonitinho. Caramba, legal aí, tá? Só que você pode melhorar ainda mais. O C Sharp é bem legal nas versões. A gente está na versão 10 ou 11, não me lembro muito bem. Ele tem muitos recursos adicionais. Um deles, por exemplo, é o seguinte: ele permite que você utilize esse console de maneira, vamos chamar, estático, né? Então vamos fazer o seguinte: vamos usar um comandozinho para você colocar no início do código, using system.console. Esqueci um detalhezinho aqui. Faltou o static, porque ele vai ficar estático, tá? Assim como coloquei use static system.console, eu não preciso mais escrever esse console. Olha que legal. Então fica até mais limpo o meu código, tá? Eu não preciso mais ficar dando toda hora console.clear, console.writeline. Não, ele já funciona. Se eu quiser rodar agora, .NET.Run, aqui no meu terminal, funciona da mesma maneira. Poxa, mas é o nosso primeiro programinha. Até agora, ele só está escrevendo alguma coisa na tela. Não tem uma maneira de eu fazer o seguinte: eu ter alguma interação com o computador? Sim, podemos fazer isso. Vamos fazer o seguinte: vamos dar um write line e fazer o computador interagir com o usuário. Olá, qual o seu nome? Ponto e vírgula, não esquecendo. Então, nesse exato momento, o computador vai pedir o nome do usuário, vai pedir que o usuário informe o nome. Para a gente ler qualquer informação do usuário, a gente usa um comando chamado readline. Olha que legal! O computador, nesse exato momento, vai ler o que o usuário digitou com esse comando readline.
Legal, o usuário digitou, mas não seria interessante armazenar essa informação que o usuário digitou? Sim. Para armazenar informações, nós temos uma estrutura chamada variáveis, né? Então a gente consegue criar uma parte dentro do computador onde consigo armazenar uma informação específica. Então é exatamente o que a gente vai fazer. Vamos criar uma variável, o nome dessa variável vai ser nome, tá? E ele vai receber igual. Sim, gente, esse comando, esse igualzinho aqui, é um símbolo de atribuição. O que que é atribuição? O usuário vai ler, vai digitar, desculpa, o usuário vai digitar um texto, né? E ao finalizar a digitação, quer dizer, quando der um enter, o que ele digitou vai ser atribuído a uma variável chamada nome. Top! Agora que eu já tenho, o computador já sabe o que o usuário digitou, o computador pode fazer uma outra mensagem, né? E essa mensagem é o seguinte: toda mensagem tem que ser, em todo texto, na verdade, né? Tem que ser entre aspas duplo. Aí você fala: Olá, vamos dizer que o meu nome é Olá, Lilo. Parabéns pelo seu primeiro algoritmo. Faltou um A aí no meio, né? Parabéns pelo seu primeiro algoritmo. Só tem um detalhezinho. Do jeito que eu escrevi aqui, do jeito que foi escrito, ele sempre, qualquer coisa que você digitar aqui, ele vai falar: Olá, Lilo, parabéns pelo seu algoritmo. Quer ver? Você executar aqui. Qual é o seu nome? Vou botar Zé. E ele: Olá, Lilo, parabéns pelo primeiro algoritmo. Mas eu digitei Zé. Eu não quero que apareça, eu gostaria que fosse Olá, Zé. Então, ao invés de colocar Lilo, eu gostaria de escrever o nome que o usuário digitou. Para isso, gente, a gente tem que interpolar, a gente vai ter que trabalhar melhor esse texto. E para a gente dizer, olha, a partir de agora eu quero trabalhar esse texto, eu coloco um dólar aqui na frente, olha, esse texto é um texto que vai ser composto, né? E ao invés do Lilo, eu coloco essa variável entre aspas, né, entre chaves, o nome da minha variável. Agora sim. Então, o que tiver armazenado nesse carinha, nessa variável chamada nome, tá? Ele vai escrever Ctrl S, .NET Run. Agora sim. Qual é o seu nome? Maria. Olá, Maria. Parabéns pelo seu primeiro algoritmo. Gente, viu como foi legal e fácil criar o nosso primeiro programa .NET? Na verdade, em C Sharp, usando a plataforma .NET. A partir de agora, a gente vai aprender muitos outros recursos, né? Passo a passo. E o objetivo é aprender todas as estruturas básicas de algoritmo, né? Então, gente, até a próxima aula e obrigado pela companhia de vocês.